Ainda que tenhamos já instalado a linguagem português do Brasil e a moeda real, como o sistema é internacional, na verdade a maioria dos sistemas de código aberto são internacionais, a gente tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, você vai ver que por padrão aqui nesse tema padrão, a gente chama de tema essa aparência, essa cara da loja. A gente vai ver que tem a opção aqui de mudar de dólar e real, porque a gente instalou real, mas ainda existe a moeda dólar como opção. E os valores aparecem em dólar. Vai funcionar muito legal, se você trocar aqui por real, vai fazer aqui a alteração do valor para real, tudo direitinho. Mas como é que a gente faz para configurar isso então? Bom, vamos voltar aqui ao nosso painel de administração. Eu vou passar um truque rapidinho para você, caso você não tenha muito espaço na tela ou precise de mais espaço, esse menu aqui do PrestaShop ele se encolhe, então é só clicar aqui, ó. Ele fica pequenininho e você vai pelos ícones, continua tudo funcionando, mas ele ocupando menos espaço. Eu vou deixar ele expandido aqui simplesmente por uma questão didática para facilitar a gente localizar as coisas. Então nós vamos lidar agora com a parte de localização e nós vamos fazer as configurações de moeda, de países e de estados. A parte de idiomas nós já fizemos nos vídeos anteriores, então nós vamos primeiro verificar quais são as moedas que nós vamos utilizar. Bom, como nós vamos vender somente para o Brasil, nesse caso aqui, eu vou deixar ativo somente o real. Mas, ao você vir aqui no menu localização, moedas, você vai ver que é possível ter algumas moedas instaladas. Nós temos nesse momento dólar e real. E aqui está uma cotação. Se eu clicar aqui em editar, nós vamos conseguir alterar essa cotação, o símbolo, algumas informações aqui. Na verdade, ele já vem com padrão. Aqui o real está sendo a base, porque ele foi instalado como sendo a moeda padrão, e o dólar vale 0,29 alguma coisinha na conversão do real, ou seja, você multiplica o valor em reais por 0,29 para chegar no valor certo. Então o real a gente não coloca, por exemplo, que vale R$3 e alguma coisa, é o contrário. R$1 vale quantos dólares? Tá? Então aqui você tem que alterar. Se você clicar em editar, caso você queira vender em dólar também, vai vender para outros países, você pode vir aqui em editar e alterar esse fator de multiplicação aqui. Tá? Nesse caso aqui eu vou simplesmente desabilitar o real, porque eu vou levar em conta que eu vou vender somente para o Brasil. Então eu vou clicar aqui em ativado, ele vai ficar aqui marcadinho com o X. E quando eu vier aqui para a minha loja virtual, que tem esse seletor de moeda aqui, eu vou recarregar a página aqui, você vai ver que o seletor de moeda some, porque como eu só tenho uma moeda, então agora não faz mais sentido ter o seletor de moedas, ele é habilitado só quando tiver mais do que um aqui. Então aqui eu trabalho a parte das moedas. É possível também atualizar taxas de câmbio, mas quando você trabalha com o dólar, eu diria que o mais adequado é você diariamente vir aqui nessa parte da moeda, clicar em editar e alterar essa taxa de conversão. Outra coisa muito importante para alterarmos a localização ou configurarmos é a questão dos países e dos estados. Então, localização, países, nós vamos ver a lista dos países que o PrestaShop tem cadastrado. São muitos países. E por padrão, como eu coloquei Brasil, ele já veio todos os outros como desativados e ativado somente o Brasil. Se nós vamos ver aqui, somente o Brasil, que está na região Sul da América ou América do Sul. É possível, caso eu queira vender também para a Bolívia, basta eu clicar aqui em cima do X e vai ativar também cada um desses países. Então eu posso fazer em massa, por exemplo, eu posso selecionar alguns aqui e vir aqui e escolher a opção aqui, por exemplo, desabilitar, habilitar, apagar. Eu não recomendo nunca apagar. Mesmo que você nunca pense em usar nenhum desses outros países, desabilitar é o melhor do que habilitar. Deixa ele assim como está, porque um dia você pode precisar disso aqui. Então, mas caso você queira selecionar vários e fazer de uma vez só, para não ter que ficar clicando um por um, você pode selecionar eles, vir aqui, por exemplo, em habilitar seleção e dar um clique em aplicar, que ele vai fazer. Ok? Então, aqui nesse caso, como no exemplo a gente vai estar vendendo somente para o Brasil, já está tudo certinho. E uma outra questão também de configuração é a questão dos estados, que por padrão já deve vir tudo certinho, mas não custa dar uma revisada. Localização, estados, vão vir todos os estados
para os diversos países, e aqui a gente escolhe que país que tem os estados, e eu vou deixar aqui, por exemplo, desmarcado. Ele vai mostrar todos os estados que estão cadastrados, são 339 estados, é assim que vai aparecer para você quando você entrar aqui. E se você quiser ver somente, eles todos estão ativados, mas não se preocupe com isso, porque uma vez que o país não esteja ativado, eles jamais serão utilizados. Então, podemos vir aqui, por exemplo, e filtrar por país. Vamos colocar aqui Brasil, e vai mostrar então aqui todos os estados que estão cadastrados para o Brasil. São 27 estados. Caso você perceba que faltou algum, isso dificilmente vai acontecer, mas caso você perceba que faltou algum estado, é possível você fazer as alterações. Uma coisa interessante, para não ficar aparecendo Brasil com Z, você deve estar ficando chateado, poxa, mas por que o Brasil está com Z? Porque como é um sistema internacional, ele vem cadastrado como Z. Então a gente vai fazer as alterações. Caso você queira aqui, só voltando aqui, caso você queira incluir algum estado, você pode vir aqui. Caso você queira desabilitar para algum estado, isso não é recomendável, também é possível ativar ou desativar. Só para a gente fazer o ajuste do Brasil que está com Z, a gente pode vir em localização países. De repente você fica chateado, poxa, mas o Brasil vai ficar aparecendo sempre com Z? Vai ficar sempre com Z. Então eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui onde está o Brasil, eu posso clicar em editar, e posso vir aqui e trocar esse Z por um S. Aqui tem até o código já de DDI, né? E aqui está o formato de CEP. O formato de CEP é esse mesmo. E feito isso, vamos dar um clique em salvar. A partir de agora, Brasil vira Brasil com S. Uma outra coisa que pode ser interessante aqui é nós irmos também nas regiões, porque aqui está como South America. A gente pode, já que nós vamos trabalhar só com a América do Sul, nesse nosso caso, nós vamos ver localização também em regiões. Essas regiões elas são importantes porque, principalmente para transporte internacional, existe muito essa questão das regiões. Nós vamos trocar esse South America, poderíamos traduzir todas elas, como poderíamos também desativar todas elas, porque só quero que funcionem para o Brasil. Tudo bem, eu posso desativar a Europa, a América do Norte, a Ásia, a África, a Oceania, aqui a América Central. Eu posso vir aqui e fazer uma ação em massa aqui, por exemplo, de desabilitar. Não vou apagar, vou só desabilitar. Simplesmente para não deixar essas regiões habilitadas no sistema. E aqui, South America, eu vou fazer uma traduçãozinha aqui e vou trocar por América do Sul, que para mim vai ficar mais familiar, mais amigável dentro do sistema. É muito importante essa parte das regiões, as transportadoras são ligadas às regiões. Com isso, então, nós temos agora América do Sul. Se nós viermos aqui novamente em países e formos olhar aqui o Brasil, vamos pegar aqui só o ativado para mostrar só o Brasil. Nós vamos ver que ele já vai estar ligado. Ele já vai estar ligado à América do Sul. Uma coisa interessante, pensei que tivesse só o Brasil ativo. A hora que eu coloquei aqui em ativado, eu vejo que os Estados Unidos também estão ativos. Então eu vou desativar aqui, porque eu não quero, nesse caso, venda para os Estados Unidos. Agora sim, então vejo que Brasil já aparece com S, o código DDI é o 55 e a zona, que seria a região América do Sul. Com isso, eu fiz as principais alterações na parte de localização da nossa loja virtual. Para voltar para o nosso painel, é só clicar aqui em painel. E a gente continua a configuração nos próximos vídeos. Até lá!